Olá, tudo bom? Começando mais Tudo. uma resenha entre quatro linhas. Queria desejar a vocês uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, que tenhamos dias melhores, que venha logo a vacina, né, para Vacine já. a gente comemorar mais um dia entre os amigos. E é isso aí. Vamos começar hoje. Infelizmente, nosso parceiro Marco teve dificuldade e não conseguiu entrar para falar do nosso timão, mas estamos bem representados aqui com o Marquinhos e com o Nervo. Queria desejar já uma boa noite para eles e já colocar uma bucha aqui no colo de vocês. Marquinho, o Retrô deu trabalho, hein, pro time do Corinthians, hein? Sexta-feira, naquele campo ruim, o Corinthians foi para os pênaltis para ver se eliminava e quase no sufoco o Jason meteu no travessão. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, Nervo. Boa noite, Ícaro. Um ótimo domingo para nós. Então, o Corinthians aí teve um sufoco tremendo, né? Tirando que passou, parecia que era um time do Rio. Ficou a semana toda, né? Catou o Salgueiro no meio de semana. E aí na sexta-feira já catou também o Retrô. Ficou se sentindo praiano, ficou no Rio. E passou sufoco. O Mirassol no meio de semana. Isso mesmo, foi o Mirassol. Primeiro foi a primeira fase, né, da Copa do Brasil. Verdade. O Corinthians ele teve aquela dificuldade básica contra o Retrô, né, que a gente já sabia que ia sofrer, mesmo o Retrô não sendo tudo, quer dizer, o Retrô acho que nem nome, nem na mídia forte ele né, mas assim, deu muito trabalho para o Corinthians. O Corinthians o Mancini veio com um time, querendo um time meio experiente, né, se você perceber, só 2 moleques abaixo de 28 anos, né, que foi o Rodrigo Miranda e o... Quem que é o Varanda, você fala? Isso, o Rodrigo Varanda e o Mosquito. Os dois com menos de 28 anos. O resto era tudo jogador experiente. O Corinthians sofreu. Acho que o melhor jogador em campo no Corinthians ali, para mim, foi o Otero. O Otero ele jogou bem, né? Ele bateu as faltas muito bem, tanto que fez o gol de falta. Os escanteios que também, golaço, ele cobrava. Que golaço, foi bem batido. O escanteio mesmo, ele estava cobrando muito bem, até estava meio tentando fazer uns gols olímpicos, de tão perfeito que estava batendo o escanteio. E o Retrô também conseguiu fazer o gol achando lá, com um bate-cabeça ali na área do Gabriel e o Jô, né? Que perderam o passe da bola ali. E o Maicon fez o gol de cabeça, levando para os pênaltis, né? Para você ver como que o Corinthians está hoje em dia, cara, tomando sufoco do Retrô. Ô, Nervo, boa noite. O jogo do Corinthians teve bastante emoção, né? Tô vendo aqui, pelo menos o juizão desceu o dedo nos cartões amarelos aqui. O time do Corinthians teve pelo menos 4 cartões amarelos e o time do Retrô teve 2, 4, 6, 5 cartões amarelos. Foi um jogo meio aguerrido, né? Entre trancos e barrancos no campo péssimo, né? Lá do Rio de Janeiro. Mas passou o grande, né? Boa noite. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Marquinho. Boa Mais noite. uma vez na resenha. É sempre um grande prazer gravar com vocês. Ica, a sua câmera tá cortando um pouco você, hein? Pra mim aqui. Não sei se é a configuração aqui do meu celular ou... Você tá cortando no teu rosto. Pode ir falando que eu arrumo aqui. Beleza. A questão do Corinthians é meio complicado. Veja bem, eu sendo São Paulino é meio complicado eu criticar a fase do Corinthians, porque nós já passamos vergonha na Copa do Brasil. Nós temos uma relação com a Copa do Brasil até complicada, né? De céu e inferno, né? Céu, já fomos finalistas da Copa do Brasil contra o Cruzeiro em 2000. Inferno, eliminados antes mesmo de entrar para o torneio para o Bragantino, no pleno Morumbi. Então a gente já não pode criticar muito o Corinthians. Mas o que eu observei ontem do jogo. Ontem não, mas o que eu observei do jogo do Corinthians na Copa do Brasil contra o Retrô
é que o time grande, em alguns momentos, né, acaba cometendo alguns pequenos erros que não podem cometer e que pode pesar bastante no desempenho do time e na permanência dele do torneio. O Corinthians deu para perceber que o Corinthians conhecia muito pouco o Retrô. Era para ter um estudo do adversário, né, antes de entrar em campo, não teve. Não teve. É um grande erro dos grandes, subestimar o time pequeno. Porque na Copa do Brasil, a gente não tem uma. Nem sempre a gente tem favorito na primeira fase. Ele brilhou, tá? Eu, eu, equipe, do outro jogar. E o Corinthians, em partes, assim, foi um pouco sorte, foi um pouquinho também o fato da camisa pesar, né? Vamos ver se o Corinthians melhora com o decorrer da competição. Mas eu nem consigo criticar, porque nós já passamos um tipo de sufoco assim já. E a gente ainda se deu mal. Isso é verdade. O Quinhos, além Sim. da vergonha que o time enfrentou lá no Rio de Janeiro, o time do Retrô, ele foi muito melhor, né? Ele teve mais finalização, mais posse de bola. Eu tô até procurando aqui. E aí você vê que, por exemplo, o time do Retrô, apesar de não ser tão conhecido, ele ser recente, né? Porque foi criado em 2016, já tem uma grande estrutura, né? Parece que o presidente já tem investido mais de 30 milhões, tem 5 campos de treinamento lá no Pernambuco, e a seleção brasileira sub-18 treinou lá, deixou de lado a Granja Comari para treinar lá, fez um amistoso contra eles lá e parece que vai dar trabalho daqui a uns 10 anos, né? O presidente tem um projeto de daqui a 4 anos estar pelo menos na Série B, né? Sim, na realidade, né? Nem querendo tirar o mérito do Retrô ali para jogar bem contra o Corinthians, né? É um time que não é muito falado porque é novo, como você disse, né? Começou em 2016. Porém, assim, tem um sufoco muito grande no Corinthians. E o Corinthians não, acho que não, se tivesse com um time certinho, não tinha o porquê tomar sufoco do Retrô e sim até fazer aí um resultado com uma goleada, né? E também tirando essa sorte que o Corinthians teve aí, digamos assim, que foi uma classificação ali na Bacia das Almas, né? O Corinthians vem aí se ficando empolgado com os valores que está recebendo, né? Já está com 4,2 milhões, né? Não paga nem metade da folha salarial do Corinthians, mas já ganhou aí de premiação, ó. Ganhou 1,15 milhão, né? Na primeira fase contra o Salgueiro. 1,35 milhão que passou agora do Retrô e para jogar já na terceira fase já recebeu 1,700, né? Então aí já tá um valor aí de 4,2 milhões, 4,200, né? E esse valor aí, eu acho que se eu não me engano, até chegar a final da Copa do Brasil, paga 73 milhões, né? Tudo. Então aí é um tiro curto para você ganhar bastante dinheiro, né? O Palmeiras acho que não chegou a ganhar tudo isso porque já pegou nas oitavas de final, mas acho que foi uns 50 milhões, alguma coisa assim, né? Acho que foi 65, se eu não me engano. Ô Nervo, olhando no papel, o time do Corinthians não é ruim, a gente já sempre discutiu ano passado sobre isso. O miolo de zaga do time, pelo menos, é um dos melhores. Você coloca Cássio, Fagner, Gil, Gemerson e Fábio Santos, esses caras no auge eram muito bons. O Gabriel também é um volante, um nota 7 ali. Acho que ultimamente o futebol dele anda caindo. Agora, Otero, Casares, não é aquele meio-campo que o time do Corinthians sonha, né? Nem no Atlético Mineiro, onde eles viveram os melhores meses, os melhores anos ali, eram considerados os melhores jogadores na época do Atlético, né? E esse meio-campo do Corinthians, né? Porque depois entrou o Lucas Piton, que é um lateral esquerdo improvisado, e o Ramiro no lugar do Casares, que no Grêmio ele já era contestado.
O Corinthians é que nem eu te falei, né, no outro dia. Eu acho que o Corinthians, pelo menos nessa temporada de 2020, 2020/2021 que a gente teve aqui, encerrou o campeonato esses dias, né? A grande verdade é que eu acho que o Corinthians, dos paulistas, foi o que mais, assim, contratou mal, na minha opinião. Contratou muito refúgio, muitos jogadores abaixo do nível do time, né? Que já vinham tendo problema nas equipes que eles vieram, apesar de já ter até comentado no programa anterior, que na minha opinião até acertou no Fábio Santos. Mas, assim, o Corinthians ele tem alguns problemas estruturais na equipe. A gente observa que é lógico que a posse de bola não determina se o time vai ganhar ou vai perder a partida, né? Mas o Corinthians ele perdeu uma das principais características do time. O Corinthians era um time antigamente que tinha muita posse de bola, era muito forte defensivamente e não tinha atacantes habilidosos, mas tinha atacantes que eram eficientes. O Corinthians hoje em dia ele não tem nenhum nem outro. O Corinthians é um time que não tem posse de bola e quando tem não é inteligente o suficiente para usá-la. Por exemplo, o Corinthians poderia investir numa estratégia em que não nem sempre tivesse com a posse de bola, mas tivesse um contra-ataque fatal. É aí que a gente sente falta de um bom atacante. Né? O Corinthians sente uma boa falta de um bom atacante, né? Uhum. Ô, Nevo, eu acho não, não representa, que infelizmente Jô não supra essa necessidade, que um pouco parte dos meias também que poderiam puxar um contra-ataque. Infelizmente, Luan não faz bem esse papel, uma bomba, né? O Corinthians, aliás, não consegue passar ele para ninguém. Aí tem uma das piores contratações ainda do ano passado, na minha opinião, duas. Jonathan Cafu, que nem ficou, até emprestado, saiu, né, praticamente, e o Cantígio, que veio com uma baita propaganda, e a gente já via que não era um jogador, e continua não sendo. Continua não sendo. Então, eu acho que o Corinthians precisa repensar um pouco a maneira de jogar e ou tentar puxar da base alguns jogadores que possam suprir essas necessidades, ou o Corinthians tem que dar um jeito de achar essa galera que não está fazendo trabalho. Ô, Nevo, então, isso que você está falando, concordo com você, o Corinthians tá muito precário ali, até mais tá no ataque, né? Tanto que tá indo gente de trás para tentar fazer alguma coisa ali na frente. Teve um lance no jogo contra o Retrô que como eu disse, na minha opinião, vendo os lances dos jogos e assistindo, eu achei que o Otero foi o melhor jogador em campo, até nos passes, né? Ele erra muitos passes, mas os que ele acerta, ele colocou em perigo os jogadores na cara do gol. Colocou até o zagueiro Gemerson, que ele perdeu uma bola, um gol inacreditável debaixo da linha ali, que para mim é que ele não tem cacuete de atacante também, né? O que falta muito isso no Corinthians, mas é que tá. Para contratar tem que ter dinheiro. E o Corinthians já tá fazendo empréstimo, né? Ele já pegou empréstimo aí com um dirigente, com um empresário do Otero e do Casares. Ele pegou, se eu não me engano, que eu vi aqui, deixa eu só confirmar para vocês. Foi 3,2 milhões que ele pegou de empréstimo era o André Curi, né? Augusto. E ele fez o empréstimo. Augusto? Não, O André André. Curi. O empresário, tá. Tá, sim. Ele é Empresário, empresário do isso. Luan. Ele do Luan e do Casares também. Isso, Ele pegou e ainda deu um juros de 0,6 ainda para o clube ao mês para pagar, né? Ele também, se não me engano, é empresário do Ederson. E não teve só ele, teve o outro também, né? Teve outros credores, que foi o Carlos Leite e o Juliano Bertolucci, que também já emprestou dinheiro para o Corinthians. É para você ver como o Corinthians está precário, né? O primeiro aí, ele era, acho que se eu não me engano, o Carlos Leite é assessor, não, empresário do Cássio, do Fagner, Gil, Matheus Vital e Camacho. Então, assim, são jogadores de nome de ponta e o Corinthians está precisando pedir socorro para eles para tentar sobreviver, né? É complicada a situação do Corinthians, e isso reflete muito em campo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá, Corinthians e São Paulo, do ano passado em Itaquera. A bola, o São Paulo perde a bola
no meio do campo. O Corinthians consegue uma rápida inversão de jogada, não lembro agora, acho que se não me engano foi o próprio Luan. Acho que foi o Luan, deu um lampejo nele, pegou, lançou a bola pro Otero. O Otero recebeu com uma certa dificuldade, mas conseguiu dominar a bola. Livre. Conseguiu carregar ela e fazer o gol em cima do São Paulo. Beleza. Repare, o gol saiu por falha da defesa do São Paulo, que não é novidade para ninguém. Já vem falhando um bom tempo. Com um time mais forte, esse tipo de jogada ela precisaria ser mais trabalhada e com jogadores muito mais de ponta do que um Otero da vida. Não é contra o Otero. O Otero, a gente percebe o seguinte, ele é um cara com muita vontade, muita força de vontade, é um cara que você não pode falar que ele não se entrega em campo. Ele entrega em campo, ele sua a camisa em campo, mas tem habilidade, não corresponde à grandeza do Corinthians. Tem técnica. O Corinthians, quando é colocado à prova contra os principais times do Brasil, perde feio. Vamos ser sinceros, o último jogo contra o Palmeiras, quem salvou o Corinthians foi a chuva. Foi a chuva. O Corinthians ia ser destruído pelo Palmeiras em casa. A chuva salvou o Corinthians. O negócio tá feio pro lado do Corinthians, né? Ontem, na sexta-feira mesmo, quando a gente acabou o programa, o financeiro do Corinthians já estava divulgando o valor exato da dívida, que chega a 982 milhões, né? Quase beirando aí 1 bilhão, e não engloba o financeiro da Neoquímica Arena, né? Que o Corinthians vai abater quando pegar o nome, que a venda do nome vai abater 300 milhões nessa dívida do Corinthians e 400 que tem para receber, né? E o próprio nossa, como que é o nome mesmo do presidente do Corinthians? Duílio. Duílio. Eu ia falar de Aílio. O Duílio. O próprio Tá confundindo Duílio, com o do Alíbio, o ex-presidente, pô. Ele vai fechar igual o do Flamengo, que fechou com uma agência aí de finanças para tentar ajudar, né? Para tentar dar uma diminuída, tentar fazer um cálculo aí de divisões, porque tá feio mesmo. É uma pena, né? É uma pena, porque Uma pena, podia estar passando por essa situação. E todo mundo perde, né? Por mais que seja um rival, vamos dizer nosso rival, né? Por mais que seja um rival, o campeonato perde, a gente perde. Quando todo mundo tá bem, o campeonato fica mais bonito, fica mais bem disputado, tem mais emoção. É feio isso aí pro futebol paulista, é triste pro futebol paulista, ver uma potência do futebol paulista numa situação dessa. Eu, pelo menos, sou muito bairrista, eu sempre favoreço mais, sempre vou puxar mais a corda pro futebol de São Paulo. Eu acho triste, acho muito triste. Um time grande, seja Corinthians, seja Palmeiras, seja São Paulo, ou Santos, passa por uma dificuldade dessa. A rivalidade existe, mas a gente fica... Pouquinhos, vou pedir só para você cortar o som, tá. Atrapalha um pouquinho o nervo quando ele tá falando, tá? Antes de deixar você no mudo forever, Quinhos e Nervo, na verdade, né? O único problema do que vocês estão falando, da dívida hoje do Corinthians, é o próprio Corinthians, né? Foi o André Sanches que derrubou o Clube dos 13. Na época, ele ajudava os clubes, os maiores daqui do Brasil, né? Pelo menos os 13 maiores da Série A ter um tratamento menos que exclusivos, né? Na hora da negociação. Hoje você vê muito clube que deixa de participar de negociações por conta de não ter grana. O Palmeiras, em 2017, 2018, peitou a Globo ali, quase que a Globo fica sem mostrar o título do Palmeiras na televisão, por conta de o Palmeiras já estar sustentável, né? O Palmeiras tem não agora na pandemia, né? Mas o Palmeiras ele tinha uma renda, uma situação financeira muito tranquila, não precisava do dinheiro da Rede Globo. Agora, em 2020, no começo de 2020, foi o Flamengo. O Flamengo também peitou a Toda Poderosa, né? Divulgando o material dela pela Flá TV e tudo mais.
Contrapartida, você vê clubes igual o Corinthians. O Corinthians ele tem dívidas tendo que ser pagas a curto, médio e longo prazo. Eles adiantam a grana que eles têm para receber do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro. Agora, do Campeonato Brasileiro nem tanto, mas os 40%, né? A Copa do Brasil. Enfim, vai virando uma centopeia gigantesca, né? E cada hora que ela faz a curva, mete o pé na cara do próprio time, né? O próprio brasileiro, né? Vai igual o brasileiro, vai fazendo dívida, pegando o 13º adiantado, fazendo as coisas adiantadas, e depois ainda só sobra mais e piora a situação. Infelizmente, o Corinthians ele é o clube que mais ganhou na década, né? E creio até que no século XXI, o Corinthians é o clube que mais venceu, né? E você vê que é o clube que mais tem dívida, né? A que ponto, a que custo tem tudo isso daí, né? O cara ele conseguiu derrubar o Clube dos 13, sendo maioral, com ajuda, claro que ele não fez sozinho, mas ele tinha ajuda. E hoje você vê as negociações muito, muito pautadas ao individualismo, né? A Globo ela quer pagar X para o Palmeiras não quer pagar X para o Flamengo não quer pagar X para o Corinthians não quer. A gente que gosta de jogar videogame, a gente vê alguns clubes que não tem na Konami, por exemplo, né? Sim. O Palmeiras, por exemplo, o Grêmio não está O Palmeiras não está na FIFA também. O Palmeiras não está no FIFA, não está no PES, e aí você sente falta, né? O campeão da Libertadores você não pode jogar. O campeão da Libertadores de 2017, o que tem o Renato Gaúcho lá, não tem. E aí, se existisse o Clube dos 13, se os caras fizessem. Mas aí vai dar aquela discussão, aquela resenha que a gente teve na sexta-feira sobre o presidente bater no peito e falar que ele não vai ficar à mercê desses caras e tal, como se ele fosse o maior soberano. Além de tudo isso, também o Corinthians está dando muito azar em relação a contratações também, né? Você vê pela questão do Luan, pô. O Corinthians pagou, omitiu o valor, né? Falou que o Luan veio por 22 milhões. Na realidade, foi quase 30 milhões que o Luan veio para o Corinthians, tirando luvas, tirando premiação. E o que ele fez no Corinthians até hoje? Né? Ele é um encostado ali no Corinthians, infelizmente é isso. Né? Eu acho complicado você julgar um jogador pelo atual momento, né? O clube quis contratar porque ele é bom jogador. Ele não chega num Corinthians, num Grêmio da vida, sendo um Zé Ruela. Um jogador ruim, né? Você vê jogadores do calibre do São Paulo, o Éder. Pô, o Éder é campeão em vários clubes que ele passou. O Daniel Alves, jogadorzaço. O Pablo foi campeão. São jogadores de alto calibre. Do Palmeiras, a mesma coisa. São jogadores renomados. Luiz Adriano já foi campeão mundial com o Inter. Você não sabe o que acontece, né? É igual... ele não se encaixa, não se encaixa no esquema tático. Não tem como, né? Você exige um padrão, um padrão em que o cara é bom em todo lugar. O Neymar deu super certo no MSN do Barcelona, no PSG ele é o coadjuvante do MAP. É verdade. Bom, vamos voltar à nossa realidade, né? O Quinhos, sexta-feira a gente comentou, falou, discutiu, resenhou e o Palmeiras não contratou o Ademir ainda. E aí, vai desenrolar ou não vai? Olha, pelo que eu vi aqui, o Palmeiras tá desenrolando o Ademir sim, né? O Palmeiras está querendo fazer uma aposta grande, um jogador que não é novo, 26 anos, né? Mas ele é um atacante canhoto, uma coisa que o Palmeiras não tem no clube, tá à procura, né? E o que o Palmeiras está esperançoso é que seja igual o Breno Lopes, né? Veio desconhecido, veio julgado, ele veio do Juventude, se eu não me engano, né? Veio julgado e ele virou aí um herói da Libertadores pra gente, fazendo um gol 53 minutos de cabeça, entrou bem, né? E não foi só o primeiro jogo também, nos jogos anteriores ele já vinha entrando bem, né? A gente ainda brincava, falava, só falta um golzinho para ele deslanchar. E o Ademir é isso, né? Ele joga também como um ponteiro e ele tem velocidade, né? Pelo menos no América Mineiro ele vem mostrando que tem velocidade nos jogos que quando ele entra.
e ele até já recusou entrar no jogo da Copa do Brasil, então acho que já está dando certo essa contratação, sendo que tem mais 2 clubes afim dele, que eu não vi, não foi divulgado quais são, mas ele já acho que já está uns 90% com o pé no Palmeiras, né? E o Palmeiras também tá. O Ícaro, desculpa. E o Palmeiras também, só para complementar, está sendo cauteloso em relação às contratações e também já está vendo as renovações, né? Que vão acabar agora no final do ano. Não, isso, no final do ano. Que é o Jailson, Vinícius Silvestre, o Felipe Melo e o William, né? Que tem contrato até dezembro. E a gente também tem o Imperiur, que acaba em junho, mas o Palmeiras pode ter como definitivo também. Tem a primeira opção de contratar, né? O primeiro clube pode ser o Palmeiras aí, pode ter definitivo aí. Ô, Nervo, discorra sobre o Palmeiras. Correr sobre o Palmeiras, ixi, mas o Palmeiras está com uma vida que pediu a Deus, gente. Sinceramente. Palmeiras ganhou os 3 principais torneios que todo time brasileiro quer ganhar. Tá com uma dívida relativamente alta, mas não impossível de ser negociada. O Palmeiras tem boas contratações aí, estão para vir. Eu achei que o Palmeiras está sendo muito consciente. O Palmeiras mudou a forma de contratar. Mudou a forma de contratar. Aprendeu, né? Aprendeu. E está colhendo bons frutos disso. Espero que o São Paulo um dia aprenda. São Paulo ainda não aprendeu. Espero que ele aprenda. Eu achei que teve algumas boas sacadas nesse tempo aí. Se o Palmeiras continuar descartando o Borré, que acho que foi uma boa sacada, não tem insistido no Borré, nem esse Altruesta. Artuesta. O Artuesta, a gente está em negociação ainda. O Palmeiras ainda está tentando contratá-lo. Eu não acho ele um jogador ruim, não, mas eu também acho ele um jogador caro, viu? E ele não vai vir tão cedo, por causa da temporada lá. Ele vai demorar muito para vir para o Palmeiras. Muito, muito. Talvez os caras estavam. Tava vendo uma discussão esses dias, nessa semana, que diz que pelo contrato dele, tudo dando certo, talvez ele chegaria no Palmeiras em junho, gente. Isso foi o que o Ícaro falou no último programa. Ele pode vir para junho ainda de graça para a gente, né? Por causa do contrato dele acaba. Ele tá com uma multa muito cara. Tá com uma multa muito cara. Eu acho que o junho é daqui 3 meses, pô. Já estamos já no final do mês já de março, já estamos em abril já. Em relação à rodada, o Palmeiras teve esse último jogo contra o São Bento, né? Mas eu acho que para começo de Campeonato Paulista, o Palmeiras está fazendo certinho. Não está cansando os jogadores, está testando os mais novos, aproveitando um pouco mais quem ficou, mas alternando. Acho que é a melhor coisa. Agora, com o campeonato meio que paralisado, ganha mais folga ainda. Logo, logo o Abel tá chegando para treinar mais o time principal. Segunda-feira, amanhã, mas amanhã ele já chega. O Palmeiras começou com uma boa estratégia o Campeonato Paulista. Agora, em 9 de abril, sai o sorteio da Libertadores. Estava comentando isso com o Ícaro antes da gente entrar em gravação. Então, por enquanto, para o Palmeiras é só alegria. Pouquinhos, já que o Nerva falou assim que tá longe pra caramba, junho, em junho acaba o empréstimo do Dudu com o time do Catar, o Al Dunhail, né, que chama. E parece que eles vão exercer a compra, né? O time do Catar, né? O Al Dunhail. É difícil. Se a gente for disputar referente a valores ali com Dubai, ali, esses Emirados Árabes, a gente sai perdendo de lavada. É o 7-1 pra gente, né? Mas seria uma pena. É uma pena, porque o Gagliotti já estava com vontade de tê-lo de novo e ele queria voltar, só o que fala mais alto hoje em dia, infelizmente, é o dinheiro, né? Claro que ele tem que fazer o pé de meia, jogador não é rico para sempre, né? Acaba se aposentando, é um dos que se aposenta muito cedo e tem que fazer o seu pezinho de meia. Então, que fique, que faça história lá e que quando voltar possa voltar para a gente, né? Porque o time já está perfeito. Com ele ia ser o auge da perfeição.
Eu acho que ele é a cereja do bolo que precisa para esse time. E olha que esse bolo teve bastante merengue, hein? O Quinhos, além do Dudu, o contrato de empréstimo com o Borja também se encerra lá no time da Colômbia, né? O América de Cali. Igual a gente estava falando, não tem mais. O Júnior Barranquilla. Tem mais. E o nosso craque Daverson também vai voltar, né? E aí? O Abel quer centroavante, vai vir 2 no meio do ano aí, daqui 3 meses está chegando aí. Então, o Daverson, a gente criticou muito ele, só que eu acho que o Daverson ainda, eu acho que pode ter um requisitinho de chance, mas pode ter ainda no Palmeiras. Agora o Borja já não dá, até não pela qualidade dele, mas sim pelo que o Abel já não quis ele quando veio a primeira vez, quando ofereceram, até que ele teve aquela polêmica que ele falou que quase implorou para jogar a Libertadores. O Abel não quis, até falou que se ele voltasse ele ia pegar, ele falou que se voltasse ele ia pegar e encostar o Borja e pedir para ele treinar separado, aprender, acho que fazer finalização, algo do tipo, e meio que ele já não deu entrevista já dizendo que não ia servir pro Palmeiras, sabe? Mas o Daverson, eu acho que sim, eu acho que ainda tem uma gota de esperança. Eu tenho uma gota de esperança ainda. Que possa ser útil. Aproveitando que o Quinhos comentou aí, só fazer uma correção, o Miguel, ele queria vir e ser inscrito na Libertadores, já na semifinal contra o River Plate, né? E o Abel, claro que ele não ia fazer com que o cara roesse o filé mignon, enquanto os caras roeram já o osso a Libertadores inteira, né? Eu acho que se vier o Nervo, o Borja entrega muito mais do que o Daverson nesse atual esquema tático que o Abel monta, porque o Daverson, a gente sabe que ele não é bom finalizador, mas ele é bom cabeceador. E o time do Palmeiras, hoje ele não joga como o time do Felipão pela última casquinha, para segurar jogador lá, porque você vê o Luiz Adriano, ele bate de frente com o zagueiro, ele corre, ele disputa a jogada. E o Borja, ele é um bom finalizador e ele corre bem, mais do que o Daverson, pelo menos. Entre os dois, quem cairia bem nesse atual time do Palmeiras? Não, tá aí. Você falou do Borja, eu acho que ele seria um excelente reserva. Porque, gente, eu não consigo imaginar os caras. O reserva não joga, pô. Luiz Adriano é muito diferenciado. Atacante bom, gente. Meu, não joga no lixo o que vocês têm de bom por causa de um cara que vocês gostam. Não faz isso. Não é questão de gostar. Não, mas os dois vão voltar. Os dois vão voltar, ué. Não. Eles vão parar no interno pro Palmeiras, mas não cai nisso, não. Não é questão de gostar. Respeita meu Palmeiras, rapaz. Não é questão de gostar, eu acho que é questão de esquema tático, como o Ícaro disse. O Daverson é homem de área para cabecear, o Palmeiras não tem isso, hoje não tem. E ele é homem de área, entendeu? Ele não é um homem Mas gol. Ele seria fatal para a boa convivência do grupo. Ele seria fatal para a boa convivência do grupo. O Daverson é temperamental, já vinha dando problema no Palmeiras antes, tanto com o grupo como com os treinadores. Era expulso de bobeira em partida. Eu não acho que é um cara. Vamos combinar, vai. Depois de tanto tempo, o clima dentro do Palmeiras está muito bom. Finalmente o vestiário do Palmeiras está em paz, gente. Aí vocês trazem um cara que quer guerra. Não, deixa o Daverson lá, gente. Esquece ele. Quem tá em paz de vestiário, quem tá em paz de vestiário não quer guerra com ninguém. Ele é pai agora de 2 filhos. Não. Ele tá procurando o chip dele. Lembra da matéria do Clube Esporte? Ele tá procurando o chip dele ainda. Deixa ele procurar o chip dele lá na Europa, entendeu? O Borja, o que eu acho o Borja ruim? Mas pelo ataque do Palmeiras hoje, o Borja, eu acho que ele teria muita dificuldade de se recolocar entre os titulares. Por isso que eu falo da questão... Não, entre os titulares ele não seria. O Luiz Adriano, ele é o camisa 9 ali, ele não entraria. Sem falar um detalhe, a gente mesmo criticou bastante o Rony, quando o Rony veio, a gente criticou bastante o Rony, e com razão que o Rony
demorou a encontrar o lugar dele no Palmeiras, mas de uns tempos para cá o Rony evoluiu. O Rony evoluiu. Tá O que eu difícil posso dizer do... a posição do Rony O que hoje eu em dia. posso... Evoluiu, melhorou, vai, gente. Ele Nervo, o desencantou. que eu posso... Ele não é bom, mas ele tá fazendo gol, vai. Ó, o que eu posso dizer do Rony é o seguinte. Ele não é um craque. Ele teve, sim, graças a Deus, um esforço muito grande, pelo menos ainda mais na Libertadores, né? É aquela coisa de que quando o jogador tá inspirado, ele se inspirou na Libertadores e foi embora. E nisso ajudou a fazer uns gols ali na Copa do Brasil, mas ele não é um craque e ele é um jogador comum. E digo mais, na posição do A questão Rony, de você. o Cara, dinheiro que o Palmeiras gastou lá, ele poderia ter gastado para voltar o Dudu. Rony Rústico. Podia. Pelo que gastou, tá certo. mas é um cara, assim, muito aquela questão de você ter um cara também. Eu sei que é complicado a gente criticar, às vezes, técnica de jogador, que bate muito técnica com o resultado. Vou dar um exemplo simples, vai. A gente ainda nem começou a falar da pauta do São Paulo, mas vou só citar o São Paulo. Ano passado, a gente voltando nos resenhas do ano passado, vocês vão lembrar que eu critiquei a troca do São Paulo do Luciano com o Everton. Eu E o também. Eu fui Everton um é dos que muito mais critiquei. técnico do que o Luciano, continua sendo muito mais técnico. Pô, eu nunca critiquei. Porém, o Luciano no São Paulo encaixou melhor. O cara não se machuca, o cara faz gol. Ele e o Denner era uma Pô, dupla perfeita. ele dá muito mais resultado do que o Everton vinha dando em 2 anos de clube. Então, pra gente compensou. Nesse caso, compensou. Entendeu? Pode ser o caso, por exemplo, agora, desse, talvez do Rony ou do Borja, se o Borja voltar, é isso também. Se o cara, mesmo ele não sendo bom, ele passa o gol, vocês colocam ele pro lado certo e ele faz gol, beleza. Beleza, já vale mais do que qualquer cara Rede. aqui, por exemplo, mais técnico, mais caro e se machuca. Ele tem que balançar a rede. Balançar na rede é o que importa. Ô Nervo, vamos mudar de assunto, aproveitar que você já está no apetite do Luciano aí. Como é que você montaria seu time de São Paulo hoje com as posições que estão sendo contratadas? Na sexta-feira eu dei uma grande ideia para vocês, só que o Grêmio levou o Rafinha. O Grêmio levou. Salário alto, hein? Impressionante. Da onde o Grêmio tá tirando dinheiro? Da onde o Grêmio tá tirando dinheiro? Não Impressionante. gastava com ninguém, só foi campeão de tudo aí, não gastava nunca. O Grêmio também foi o time que menos trocou de técnico, né? Há quanto tempo o Renato Gaúcho é técnico do Grêmio? Tem esse lado também, né? Eu acho que é menos gente para você ficar pagando, né? Mudar essa história. Acho que é isso também. O Grêmio tá jogando aqui, tá 0-0 por enquanto, com o Pelotas. São Paulo, ô Ícaro, aquela sugestão que você deu no último programa não é uma sugestão ruim, não. O São Paulo, na minha opinião, Obrigado. acho que toda a Nunca dá. escalação do São Paulo é válida. Toda a escalação, toda do São Paulo é válida. Se a gente conseguir se livrar do Reinaldo. São Paulo precisa ter como meta isso, se livrar do Reinaldo. A gente precisa encontrar um cara que faça tanto a função ofensiva e defensiva do lado esquerdo. O cara que não perde a bola ou não falha no último segundo. Que é exatamente o que acontece do lado do Reinaldo. Ultimamente, de uns tempos para cá, toda a falha sai do lado dele. Toda a falha sai do lado dele. Ou do lado dele, ou do antigo, do lado do Juan Franco, a gente já se livrou dele. O São Paulo, com os jogadores que tem, na minha opinião, eu acho que dá para fazer um time bem competitivo. Eu acho que esse tempo que o São Paulo vai ficar parado na competição aí, né, com essa paralisação, é bom para o Crespo. Aliás, o Crespo fez uma boa sacada, não sei se foi dele ou da diretoria, né? Mas teve uma boa sacada. O Crespo tá colocando os jogadores para entrar às 6 no CT, né? 6 da manhã. Libera os caras cedo. À tarde eles fazem só o trabalho individual, o trabalho de Regenerativo. regenerativo, isso. Mas, assim, é opcional. Se o cara estiver se sentindo bem, ele pode ir embora cedo também.
Isso é bacana, isso é bacana. Não adianta desgastar os caras agora, né? O São Paulo está sendo referência na questão do trato com o Covid. Eu estava vendo, inclusive, isso na TV própria do clube, né? Nos portais próprios do clube aí. Os cuidados que o São Paulo está tomando para os jogadores não. Ou os jogadores que pegaram Covid não passar para os outros também é impressionante. São Paulo acho que foi um dos times que quase ninguém pegou, né, Covid. Teve Sim, foi uma das coisas que desenvolveu a gente no ano passado também, né? Só que o São Paulo, ele tem que tomar cuidado, e já falei isso também no programa passado, é para não montar um time de jogadores que ficariam melhor no banco. Que nem eu não concordei com a contratação do Orejuela. Dava para trazer cara melhor, gente. Orejuela é complicado. Orejuela ele tinha que ser em última circunstância, né? E o São Paulo está numa situação atual, que o São Paulo, assim, tem alguns jogadores emprestados, mas a maioria dos jogadores emprestados não faz falta. O Hudson, por exemplo, não faz falta. O Hudson, desde o último empréstimo dele, ele não tem lugar no São Paulo. Ele não se encaixa. Não se encaixa na posição atual, não se encaixa você improvisando ele como um meio avançado ou como um jogador de ponta. Ele não se encaixa mais. Ele não se encaixa mais. Ele é um jogador limitado a passes para o lado, e quando ele tá sem a bola, é incrível o número de bote errado que ele dá. Ele tá sempre correndo atrás de alguém. Ele nunca tá marcando o cara desde o começo. Tá sempre correndo atrás de alguém. Então, acho que esses jogadores, por exemplo, que estão emprestados e ainda não voltaram para São Paulo, também não fazem falta pra gente. O time. Ô Quinhos, perdão, Sim, conclui. concluir. Não, Não, concluí já. Ô Já Quinhos, concluiu. o Nervo tocou num ponto que é interessante, porque eu gosto do futebol do Hudson. No Cruzeiro, o Hudson foi um dos melhores volantes do Brasil. No Sim. Fluminense, ele entrega muito resultado, e no time do São Paulo, ele não desenvolveu o que ele desenvolveu nos outros dois clubes. Não é à toa que no Cruzeiro ele foi campeão. No São Paulo, não. No Fluminense, ele foi vice-campeão carioca lá no Fluminense. E no São Paulo, ele não desenvolveu. Vou perguntar uma coisa que essa semana, na verdade, semana passada, o Alexandre Matos ele falou que o pai do Thiago Mendes disse sobre o Palmeiras. Está se aplicando isso ao São Paulo? Que o time do São Paulo hoje é um triturador de jogador? Olha, não sei dizer se é um triturador de jogador, mas eu não sei o que eu posso dizer que estava acontecendo antes no São Paulo era aquela bagunça extra-campo, né? Com os dirigentes, com o próprio presidente, aquela bagunça que eu acho que o São Paulo começou a ser o São Paulo, começou a decair depois que aquele infeliz do presidente, que eu não me lembro o nome dele, falou que deu aquela declaração contra o Palmeiras, que o O Palmeiras das era. bananas? Foi o das bananas? Não sei se foi das bananas, que falou que o Palmeiras estava se apequenando, Foi o das né? bananas. É, O Aidar, Carlos Miguel Aidar. esse senhor aí, que eu não quero nem falar o nome dele. Mas assim, eu acho que é o contrário, né? Você Eu acho que se você respeita parar meu pra... presidente. Eu acho que se você vê dos anos para cá, eu acho que foi ao contrário. Quem está se apequenando é o São Paulo, né? Em relação à diretoria, em relação à bagunça, em relação à contratação. O Hudson, como você disse, jogou muito bem no Cruzeiro, está jogando muito bem no Fluminense, só que é aquilo, é igual você falou, referente ao Luan. Às vezes não sei se foi um encaixe mal colocado ali no time, ou é um rincha com alguém, não sabe se dizer, mas o que ele não entregou. Tinha alguns jogos que ele jogava bem, sim, mas não foram todos e ele não entregou o que ele tinha para entregar, né? Uhum. Mas em relação a isso, da turbulência que você falou aí do pai do Thiago Mendes, eu acho que em relação. Cara, é meio difícil dizer sobre isso, porque triturador é uma palavra muito forte, né? Não é um time que agora quem for vai ser queimado? Não, mas eu acho que tem a ver com questão de diretoria aí, cara. Eu acho que é interno. Acho que o São Paulo está muito bagunçado internamente, né? Nervo, aproveitando essa lembrança do Quinhos,
de 2014, 2015, quando tinha uma rincha forte entre São Paulo e Palmeiras, na época se deu por conta do Wilsinho ter pulado o muro para o time do São Paulo. O Allan Kardec foi a cereja do bolo para o time de São Paulo. De todas as contratações que o São Paulo tem feito desde esse fatídico episódio, são pouquíssimos jogadores que se destacam, né? A não ser os da base, Antony, o David Neres. Deixa eu só falar uma coisa. Praga de palmeirense pega. E é forte. E aí você vê alguns jogadores que chegam no time do São Paulo que não se destacam, né? A gente, puxando pela memória aqui, tem até o último jogador que voltou, o Kaká, mas o Kaká voltou antes, né? Foi até campeão com a Sul-Americana, com o time. Depois de 2014, não tem um jogador que se destaque, né? Que você puxa pela memória. É um pouco de falta de sorte, né? Você quer um exemplo muito bom disso? Nós tivemos uma temporada, se não me engano, foi a temporada de 2016, que nós tivemos um desempenho péssimo no Paulista, desempenho péssimo em todos os campeonatos que a gente disputou, mas fomos bem na Libertadores. Surpreendentemente, até sermos eliminados pelo Atlético. Edgar Bauza, né? Bauza, é o El Paton, né? El Paton. Bom, e nós tínhamos um jogador que veio praticamente emprestado, ninguém sabia muito bem como estava o contrato dele, que foi o Jonathan Calleri, né? Cacheri, como já falam os argentinos, né? Grande jogador. O Cacheri praticamente entrou só para jogar Libertadores, não entrou em campo direito em campeonato nenhum, jogou muito bem na Libertadores, fez uma baita diferença na Libertadores, perdeu a Libertadores e sumiu. Conseguiram tirar ele. Ele foi para a Europa, ninguém consegue trazer o cara de volta, a multa rescisória, São Paulo não consegue pagar. Enfim, que deu ele. Tá tudo bolo. Mas veja bem. Tá na Premier League. Ano, nós fomos goleados no Campeonato Brasileiro. Tá na Espanha, perdão. Tá na Espanha. Acho que é do Alavés, não é? Se não me engano, Eu não lembro se é no Alavés. Alavés, acho que é o Alavés. É o Alavés mesmo. Nós tivemos um bom exemplo disso. Em 2016, nesse mesmo ano que o Cageri saiu, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro e é goleado pelo Atlético Mineiro, com um gol, inclusive, até irônico do Lucas Prato, onde ele chuta a bola, cai no chão, a bola bate no travessão, volta na cabeça dele e entra, como um predestinado. E o São Paulo contrata o Lucas Prato no final da temporada. O Rogério Ceni tava ainda, né? O Rogério Ceni tava. Não, o Rogério Ceni já tinha se aposentado. O Rogério Ceni parou em 2015. Mas enfim. Esse gol que você tá falando não foi em cima do Rogério? Não, ainda não. Aqui, O ano seguinte, o Rogério volta para o São Paulo como técnico e com o Lucas Prato contratado. Mas o Lucas Prato, ele não jogou nem metade o Urso do Atlético Mineiro. Nem metade. O próprio Allan Kardec, que o Marquinhos até brincou de praga de palmeirense pega, eu acho que foi praga mesmo. Porque não foi nem questão de desempenho. Eu lembro de uma situação... machucou logo no primeiro semestre, né? Ficou quase um ano afastado, gente. Isso aí pode ser praga. Isso aí é verdade. Praga. E só para confirmar, o nosso poderoso Jonathan Calleri está jogando no Suassuna. Suassuna. Mas assim... Suassuna? Assassuna. Né? Osasuna. Nós temos... Suassuna é o nosso querido escritor. Nós temos muitos casos de falta de sorte no São Paulo. E é impressionante. Por exemplo, aquele lateral Cortez, que estava jogando... Mas você acha que é falta de sorte? Isso daí é muito jogador. Não pode ser só falta de sorte. Mas é estranho, Ícaro. O Palmeiras passou por isso. Quer ver um bom exemplo também de falta de sorte do Palmeiras? O Palmeiras teve um ano que o Palmeiras estava para contratar aquele Wesley, que foi do Santos, que saiu do Santos, inclusive, jogando bem. Não era nem super jogador, mas... Chegou a fazer campanha para a torcida doar dinheiro para comprar o Wesley. O Wesley veio, jogou 3 partidas e machucou. Você falando isso, Nervo, eu vi uma reportagem do PVC. Ele falou que o São Paulo, para ganhar, não pode usar marketing, sim, tem que ser campeão.
porque estava falando do marketing do Daniel Alves, que foi falho, né? Que o São Paulo mais deve pro Daniel Alves do que ganhou em renda com ele, 10 milhões, eu acho, 10 milhões, né? E aí eu tava vendo essa reportagem, eu fiquei indignado, eu tinha esquecido, eu tava até feliz com o Palmeiras, 3 títulos. Aí eu lembrei daquele nosso maior presidente de todos os tempos, Tirone, aquele sem vergonha, que eu não gosto nem de falar, que naquele jogo contra o Flamengo ele tava na praia tomando. Olha, até arrepia de raiva. Ele teve a pachorra de fazer a caixinha lá para conseguir os 2 milhões para trazer esse cara que não devia nem ter chego no Palmeiras, que só trouxe dor de cabeça. E é isso. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão. O Tirone foi quem assinou com a W Torre, hein? Você respeita o Tirone. Pega ele de novo. Foi o Tirone que assinou com o senhor W Torre, seu Walter. Chama o Mustafa Contursi para comandar o Palmeiras de novo. Nós vamos alugar. Você respeita o Mustafa, que o Mustafa é o presidente que mais ganhou o título do Palmeiras. Isso, traz ele de volta. Traz ele de volta. Vocês têm futuro com ele, viu? Traz ele de volta. Ele não rouba, não. Não rouba, não, viu? Ele sabe que do Palmeiras, vai romper com a Puma, vai trazer a Rúmel. Inesquecível Rúmel. A Rúmel fazia uns uniformes da hora, né? Só que só vinha uniforme. Meio eclético, né? O próprio caso do Daniel Alves, gente, agora que ele falou do Daniel Alves, é assim. O plano para trazer o Daniel Alves foi ótimo. O problema é a execução. Você trazer o Daniel Alves para procurar um parceiro para pagar esse salário dele é que tá errado. O São Paulo teria que ter trazido o cara com um parceiro já definido. O cara já com um grupo já definido. De começo, São Paulo ia pagar 200 milhões, o parceiro 900, não é isso? Não é mais ou menos isso? Eu acho que os dois markets que deram certo disparado aqui no Brasil foi Ronaldo Fenômeno e Neymar. O São Paulo acho que fez um marketing mais ou menos assim, que deu certo, mais ou menos que deu certo, porque ganhamos título com ele, não exatamente com ele em campo, né? Foi com o próprio Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano correspondeu bem também às características, às expectativas. O problema do Luiz Fabiano é que o São Paulo trouxe ele para ser um jogador principal, chave. O Luiz Fabiano era esse jogador principal e sempre definia. O problema é que, assim, o cara joga uma partida e passa 3 fora porque está suspenso. Isso foi meio que derrubando o marketing dele no São Paulo, né? A campanha dele no São Paulo. Mas, assim, acho que foi o último exemplo bem sucedido. Mas se a gente for falar de exemplo mal sucedido de São Paulo, nós vamos ficar até amanhã, gente. O Lúcio. Vocês lembram do Lúcio? O Lúcio que jogou no Palmeiras, o zagueiro? Lúcio zagueiro. No Palmeiras, tentaram usar ele de líbero, não deu certo. Ele brigou com os treinadores, foi treinar afastado. Então, saiu que tal. O Lúcio no Palmeiras não veio para marketing, mas ele jogou bem. Bem velho, ele jogou bem. Eu tinha uma raiva do Lúcio, mas ele jogou bem. Falando, você comentou do Luiz Fabiano, passou por poucas e boas pelo Covid. Graças a Deus já se recuperou, né? Só que ele foi uma das piores experiências da vida dele, que como jogador nunca passou por isso. É um negócio que... Mas graças a Deus ele tá bem. Foi feia a coisa, hein? Você falou do Lúcio, o Nervo, me lembrou da presepada que vocês fizeram com o Maicon. Qual dos Maicons? O Maicon Carequinha? O zagueiro, que vocês pagaram milhões. Teve muito jogador de São Paulo que era bom e saiu de graça. Vocês lembram do Luiz Araújo, 2017? Começou bem. Esse cara eu era fã. God of Oz, né? O God of Oz. Cara eu era fã desse cara. Sumiu. O Maicon mesmo, São Paulo, depois daquela encrenca com a torcida lá no CT, sumiram com ele. Nunca mais fez prêmio. Mas o Maicon era bom. Teve uma temporada que a gente só tinha o Maicon de jogador. O Kratos. Também de time, então.
O São Paulo vem errando, até que parou nesse ponto, é de desmanchar o time no meio da temporada. As piores temporadas que o São Paulo fez foram temporadas que o São Paulo desmanchou o time todo no meio da temporada. Uhum. São Paulo pelo menos conseguiu parar de cometer esse erro. Então, mas você sabe que isso me deixa curioso, né? Porque o Santos, a gente vai dar uma pincelada só no Santos, mas já trazendo já o assunto, o Santos ele vendeu o Neymar em 2013 por 83 milhões de euros na época, né? Deu quase 200 milhões de reais. E aí a gente sabe que o presidente ganhou uma moeda, os empresários ganham dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro, menos o Santos. E disse que não viu o dinheiro. E aí viu mais ou menos, né? Porque logo em 2014 o Santos fez a incrível contratação de Leandro Damião, que foi a maior vergonha que o Santos fez, né? Por, se eu não me engano, 40 milhões de reais. Gastou dinheiro. E aí o Santos ele vem vendendo jogadores a baseada, né? O Rodrigo foi o último raio que vendeu muito bem, quase mais de 100 milhões de reais. E a gente não vê o time do Santos com dinheiro, né? A gente só vê o time do Santos devendo e devendo e devendo. E o time de São Paulo é outro também, que a gente vê o time vende muito bem, o time de São Paulo, só que está sempre endividado, né? Porque desde a época que vendeu o Lucas Moura para a Europa, aí foi vendendo o Luiz Adriano, David Neres, agora o Antony. Você vê que ele vende bem, mas não tem grana. O que acontece com a grana? Some. Dinheiro some, né? Então, eu Infelizmente. acho que nem... Pode falar, meu, desculpa. Administrações ruins, né, gente? Administrações ruins. A administração, por exemplo, do Juvenal gastou muito. São Paulo, quando parou de trazer resultados, São Paulo tinha que fazer uma reestruturação. E o Juvenal não fez isso. O Juvenal continuou gastando, gastando, Mas tinha gastando. para gastar, né? Aí ele saiu, entrou o Carlos Miguel Aidar, deu aquele problema, que saiu aquele escândalo que a namorada dele estava assinando contrato, mas ela não assinou contrato nenhum. Ninguém conseguiu provar nada, enfim, ele saiu. Entrou o Leco. O Leco cortou gasto nos primeiros anos, só cortou gasto, mas também não entrava dinheiro. O time foi afundando, quase caiu. Quando começou a trazer jogador renome ainda, mas quase caiu. E o São Paulo só vendendo para sanar dívida. Vendendo para sanar dívida. Agora deu uma equilibrada nas contas, veio a pandemia. E para o São Paulo é muito ruim, porque o São Paulo, ao contrário do Palmeiras, por exemplo, não valoriza tanto um programa que ajuda muito o clube a se manter, que é o programa de sócio-torcedor. O programa de sócio-torcedor de São Paulo não é tão eficiente e não traz tantas vantagens como, por exemplo, o Palmeiras, o do Internacional, que são programas de associados que ajudou bastante o time a recuperar as finanças, sabe? A equilibrar as finanças. Isso também faz falta. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Mas se você olhar hoje o sócio-torcedor do time do São Paulo e o sócio-torcedor em comparação, já que você mencionou, o sócio-torcedor do Palmeiras, os valores empregados pelo time do São Paulo são bem menores pagos pelo time do Palmeiras, bem menores. No entanto que o Diamante, que é o plano o mais top, né? Não tem muitos benefícios no time do Palmeiras e não tem tantos benefícios no time do São Paulo. Eu penso que é desvalorizante isso para o torcedor, porque se você paga R$100 por mês para o time ter mais renda, essas coisas, eu acho que em contrapartida o clube poderia dar a cada 2 meses, a cada 3 meses, uma camisa oficial, uma bermuda. Nem que seja uma revista, né? Alguma coisa. Então, é pouco que o clube oferece, né, em contrapartida. Você paga 200 pau às vezes para o clube, no Avante ou no sócio torcedor, e você ganha um descontinho no ingresso. Ingresso. Mas fala aí, Quinhos.
Não, eu até complementar o que o Nervo estava falando, São Paulo tá saindo as dívidas, não tá gastando tanto e tá conseguindo ganhar em julgamentos, né? São Paulo aí conseguiu segurar 16 milhões contra os olheiros do Antony e do Rodrigo Caio, que eles queriam 5% da venda dos dois, né? Ele conseguiu segurar aí 16 milhões, e aí já uma graninha a mais para o São Paulo segurar, e outra também, né, Nervo? Pensei que vocês não iam conseguir tirar, mas tiraram o Jean do time, né? Conseguiram vender para o Cerro Porteño. Outro fator também que eu ia comentar agora, o São Paulo perdeu a habilidade de comprar jogador. São Paulo, em algumas situações, acaba gastando um dinheiro desnecessário com alguns jogadores. Não que eles sejam ruins, mas jogador que você não sabe se vai render por muito tempo. Vamos dar um exemplo. O Diego Souza, por exemplo, a contratação do Diego Souza, a grana que o São Paulo desembolsou, o mês foi muito alta para o que o Diego Souza pode entregar. Não é um jogador novo mais. É só um exemplo. Ah, A mas grana que o ainda São tá Paulo gastou limonada. para trazer o Canhete aquela vez, e Canhete não é jogador para nível de São Paulo, gente. Foi 12 milhões do Diego, né? Foram 12 milhões. 12 milhões para o Diego Souza. Então, mas esse limão ainda dá limonada, porque ele é um bom jogador. Artilheiro do Grêmio. Exato. E o Grêmio pegou ele por menos. O Então, Grêmio pegou ele por muito menos. E rende mais, tá vendo? É isso que a gente briga. O próprio Lucas Prato foi muito caro para São Paulo. Aquele Cortez, quando veio para São Paulo, veio muito caro para São Paulo também. nada, é verdade. Gastou uma grana desnecessária. Então tem tudo isso. O Mas aí a Nenê culpa é do cara, veio né? para São Paulo também. Tem Mas aí tudo a isso. culpa não é do cara, né? Não é ele que se oferece para o clube, né? É o clube que vai atrás do cara. É o clube que não sabe comprar. Tudo isso influencia. Eu tava. Vou trazer um assunto aqui que é. Parece que é bater em quem tá ganhando, né? Mas é bom sempre lembrar, né? O Abel Ferreira, ele deu uma. Na verdade, ele na semana passada ele deu uma sequência de várias entrevistas falando sobre o que ele pensa do futebol e tudo mais. E ele falou que é importante ele entrar no projeto do clube, né? O projeto do Palmeiras é ser campeão há não sei quanto tempo, enfim. E aí ele se encaixou no projeto do Palmeiras. O Borré, que a gente sempre bateu na tecla que não poderia vir por causa da grana, ele falou, ó, é um bom jogador, mas se não tiver grana, não tem problema, eu vou me virando com o que eu tenho aqui. No São Paulo, a gente não vê isso. No São Paulo a gente vê muito o treinador contratando, passa 2 meses e sai fora. E aí fica a bucha do jogador 5 anos lá. É outro detalhe também. Ó, a gente estava agora questionando se o São Paulo é, por exemplo, um triturador de jogador, né? Eu não posso afirmar se é um triturador de jogador, mas a gente pode afirmar, analisando os últimos 10 anos, que o São Paulo foi um grande triturador de técnicos. Isso foi. De técnicos. Nós trituramos um que, inclusive, trabalha para a gente, que é o próprio Muricy. Trituramos o Muricy 2 vezes, inclusive. Trituramos o Muricy 2 vezes. Trituramos o Baúza. Ou o Depois próprio estrutura, né? trituramos o Osório. Tem tudo para render e não rendeu. Emerson Leão já veio errado, mas tudo bem. Trituramos ele também. Diego Aguirre. Trituramos Diego Aguirre. Recentemente trituramos Fernando Diniz. Trituramos Dorival Júnior. Vários. Ney Franco. A lista não acaba. Eu acho que o Fernando Diniz, Nervo, ele se triturou no São Paulo, né? Não foi o São Paulo que triturou ele. O próprio desentendimento dele com o Tietê ali, que ele ofendeu o Tietê, né? Isso também comprometeu bastante a imagem dele. Isso acabou prejudicando bastante o desempenho do time, né? Ficou um clima muito ruim no vestiário depois disso. Né? Mas. Perdeu a mão também depois disso. Esse é Viu? valor. Vou falar depois. Você fala triturador de técnico, eu não concordo, não. Acho que tem clubes que trituram muito mais.
2010, 2011 começou a década com o Carpegiani. Aí foi mandado embora em 2011 o Carpegiani. Entrou o Milton Cruz para substituir. Aí veio o Adilson Batista. Em 2011 saiu o Adilson Batista e ficou o Milton Cruz. Aí chegou o Emerson Leão. Em 2012 saiu o Leão, voltou o Milton Cruz. 2012 entrou o Ney Franco. Aí em 2013 saiu, entrou o Milton Cruz de novo. Em 2013 entrou o Paulo Autuori. Em 2013 entrou o Muricy Ramalho. Aí ficou até 2015. Aí saiu entrou o Milton Cruz de novo. Ó, de 15 para cá, aí a gente vê que é uma sequência meio chatinha de técnico, porque é o Osório, aí saiu o Osório em 15, mas aí não foi o São Paulo que quis, né? Foi o clube, o Osório que quis sair, né? O Doriva, que aí foi uma aposta. O Milton Cruz voltou. Aí veio o Edgardo Balsa, em 2016, saiu, outra aposta, o Jardine. Aí veio o Ricardo Gomes, aí teve o problema do Ricardo Gomes lá. Veio o Pintado, o Rogério Ceni em 2017, voltou o Pintado. Depois veio o Dorival Júnior, André Jardine, o Diego Aguirre, André Jardine, Wagner Mancini, Cuca, Fernando Diniz, o Marcos Visoli no começo do ano e agora o Crespo, né? Eu acho que não foi um moedor de técnico, não. Se você for comparar o número de técnicos que a gente trocou, acho que o time que mais fica perto desse monte de técnico que você citou é o Botafogo. E onde é que tá o Botafogo agora? Não. Com o São Paulo e o Botafogo é incomparável. Não tem como comparar, não. Ô, Nervo, mas também, vamos parar para pensar, né? Tanta coisa ruim com o São Paulo. Ontem foi um dia especial para o São Paulo, né? 10 anos do 100º gol do nosso querido Rogério Ceni. Obrigado pela lembrança. Uma coisa boa, pelo menos. Uma felicidade para vocês aí. Obrigado pela lembrança. O Rogério faz falta, viu? Rogério. Foi no Barueri, né? Foi no Barueri, né? Esse gol do Rogério, né? Foi. Tava tendo um show do Iron Maiden no mesmo dia. Verdade. E eu tava vendo uma curiosidade que o Carlinhos Capixaba, o Ronaldinho Gaúcho genérico, ele na hora de bater a falta, o Rogério falou pra ele, falou assim, ó, você tá do lado esquerdo do goleiro, ele não tá vendo, bate. Ele falou, não, patrão, é sua. E o Fernandinho, ele, na hora que ele foi cair ali pra falta, ele já falou, vou cair aqui porque aqui é do Rogério. É o lugar que ele gosta de bater. Teve tudo um contexto, né? Aquela partida foi muito boa, partida muito boa. E ver o Alessandro expulso, ver... Tá bom que aquela partida o Roberto conseguiu ser expulso também, né? Mas o Alessandro saindo inconformado com o baile foi muito bom. Salve do Alessandro, né? Que hoje em dia é empresário, hoje em dia aí tá sempre também no dia a dia do Corinthians aí. Sempre tá bem engomado, né? Tá bem engomadinho também. Mas aquele dia foi muito divertido ver ele sair do bravo do gramado. Inconformado da expulsão e o São Paulo ganhando ainda. Rogério teve, né, alguns altos e baixos dentro do São Paulo, mas é inegável, um dos nossos maiores ídolos. O São Paulo deve muito a ele. Fomos campeões mundiais com ele, ganhamos Libertadores, ganhamos uma sequência aí de Campeonato Brasileiro. Independente do Rogério ter falhado uma partida ou outra, ter sido herói ou não, um dos problemas de lesão, enfim, o Rogério é um jogador que a gente deve muito. Né? Então, é ídolo incontestável, ídolo incontestável. Muitos torcedores sempre vão questionar, mas o cara foi pro Flamengo, o cara foi treinar o Fortaleza. Gente, ele é livre. Ele é livre, isso não apaga o que ele fez no campo. É isso que eu ia falar. Você fala um negócio assim, é igual a gente com o Marcos, né? Ele fora de campo, ele agora tá dando uma tuitada, ele é muito polêmico nas tuitadas dele referente à política, tudo. Só que dentro de campo eu tenho que falar, Marcos é ídolo e sempre vai ser, né? Igual você falou, a gente é muito agradecido, né? O Ícaro como âncora pode dizer sobre o Marcos, né, Ícaro? Eu acho que
É difícil a gente falar, né? Mas o torcedor, ele é passional, né? E quando a gente fala de paixão, a gente não consegue distinguir ou diferenciar o ídolo do atleta ou do profissional. O Rogério Ceni hoje não é o Rogério Ceni do São Paulo, é o Rogério Ceni, é o cara que trabalha, é o cara que precisa colocar a comida dentro de casa. E o time e o torcedor São Paulino, ele não aceita isso, né? Ele acha que o Rogério Ceni ele tem que ser ad eterno. Se não for lá no São Paulo, não for lá no São Paulo, não pode ser em lugar mais nenhum. Tem que ser comentarista, sei lá, tem que ser qualquer coisa, mas não pode ser treinador. E o pior é que o São Paulino, ele vê o Rogério um cara vitorioso, e ele sabe no fundo dele lá que onde o Rogério estiver, ele vai ser vitorioso, porque ele foi vitorioso no Fortaleza, agora ele está sendo campeão no Flamengo, ele não conseguiu no Cruzeiro, porque só tinha cobra criada, os caras queriam matar ele ali. Quando ele saiu do Cruzeiro e voltou para o Fortaleza, ele sabia aonde ele podia alcançar. Quando ele vai para o Flamengo, ele patina, mas o torcedor São Paulino saberia de algum momento ele ia ser campeão, porque o Rogério ele é um cara predestinado a ser vitorioso. Ponto. Agora, o torcedor do São Paulo, ele tem que ser leal ao Rogério, mas ele não precisa ser fiel ao Rogério. Ele deve ao Rogério muita coisa. Tudo que o São Paulino dos anos 90 para cá tem, é o Rogério que deu. Sim. Então, particularmente, eu sou fã do Rogério, é um dos meus ídolos, o Rogério. Eu acho que o resultado que ele entrega em campo tem que ser diferente do que ele entrega na vida. Na vida, ele é o ser humano, o homem Rogério Ceni. A gente não precisa idolatrar aquilo ali. Mas ele, sendo o Rogério Ceni técnico, sendo o atleta, foi fenomenal. O cara disputou 3 Copas do Mundo, o cara é campeão do mundo, o cara é campeão da Libertadores, campeão três brasileiros seguidos, campeão paulista, sul-americano. O cara ganhou tudo. Ganhou tudo que disputou. Tudo. Um dos mundiais levou nas costas, né? Um dos mundiais de 2005 levou nas costas. Aquela final... Eu diria que levou nas costas. Eu diria que ele teve grande responsabilidade, mas levou nas costas, acho que é injusto. Digo a final. Não, digo a final. A final ele foi... Não, então, eu acho injusto porque o time ele estava muito estruturado. Ele era mais um de tantas pilastras que o Paulo Autuori montou ali. Então, acho que é injusto você falar que o Amoroso não entregou, o Aloysio Chulapa não entregou, o Aloysio Chulapa não entregou, o André Dias não jogou nada, o Mineiro não fez nada. Aí é injusto com esses caras que fizeram muito bem, né? Então, acho que cada um na sua posição foi muito bom naquele jogo lá. E aí, você comparar o Marcos com o Rogério, primeiro que é uma comparação injusta, né? Porque o Rogério, você vê um cara que é ídolo pelos títulos que ele conquistou. O Marcos, ele é ídolo não só pelos títulos, mas pela pessoa. Você é fã do cara, da pessoa. Em comparação ao Rogério, você não é fã do Rogério Ceni, o Rogério Muck Ceni. Você não é fã do ser humano. Você respeita, você tem um afeto ali e tal, mas se você fica 2 dias seguidos com o cara, você não é fã do cara. Você sabe que o cara é um ser humano normal. Agora o Marcão, não. O Marcão, ele é ídolo de todas as torcidas. Ele brinca, ele julga, ele reclama, ele é explosivo. Ele transcende a parte do ídolo. Campeão. Campeão. Então ele transcende essa idolatria, né? Eu duvido se você fala pro Nervo assim, Nervo, você é fã do Marcos? Se ele falar assim, pô, o Marcão me dava trabalho no meu time, mas o cara tem várias histórias que só parecia que só acontecia com o cara. Se você pergunta pro Marcos, o corintiano, nosso amigo, ele é fã do Marcos. Porque
o Marcos, ele é o Marcos. Então, você vê, são caras igual o Marcos que você transcende a paixão. O Serginho Chulapa, o Serginho Chulapa, jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, jogou no Santos. Todo mundo gosta do Chulapa. Sabe que o cara era explosivo, mas o cara é o cara. O Casagrande, você fala, o Casagrande, ele é corintiano roxo. E isso irrita. Porque ele não sabe falar do clube A, do clube B. Ele puxa o clube dele e faz a comparação do clube A com o Corinthians. O Neto, ele é ídolo do Corinthians. Ele vai comparar alguma outra personalidade do futebol, ele fala do Corinthians. Diferente, por exemplo, do Denilson. O Denilson, ele vai falar do Rogério Ceni, aí ele fala 1000 coisas. Ele fala do Marcos, fala 1000 coisas. Porque o Denilson não é ídolo de nenhum clube, né? Ele é fã de todo mundo e ídolo de ninguém. Mas sei lá, eu acho que é incomparável você comparar o Rogério com o Marcos. O Dida, que foi os três, né? Que foi da campeonato do mundo em 2002. O Dida é um cara que é a cara do Corinthians. Daquele Corinthians, não desse Corinthians, daquele Corinthians. Porque desse tá longe de ser da dó do Dida, mas sim, ele é a cara do Corinthians mesmo. E hoje eu acho que, por exemplo, o Rogério Ceni é inevitável eu perguntar para o Nervo e falar assim, Nervo, quem é seu maior ídolo do futebol, jogador do São Paulo? Se você não falar o Rogério Ceni, chega a ser até injusto com o cara, porque não tem outro atleta. Não tem outro atleta. Tem. Representou tão bem o São Paulo nesses tempos aí, nos títulos também não tem. Não que os outros, né, que jogaram também e ganharam títulos pelo São Paulo não mereçam crédito, mas para mim, Rogério, tanto como jogador como São Paulino, Rogério São Paulino, Rogério é São Paulino mesmo. Isso para mim não tem. Fala o Marcão eu gosto do Marcos. Eu gosto do Marcos pra caramba também. Gosto da pessoa do Marcos, acho o bico com as entrevistas dele. Eu sigo ele, inclusive. Para mim, eu sou grato a 2002. Eu lembro do Marcos, para mim, vem 2002. O pentacampeonato, para mim, é inesquecível. Aquela defesa na partida contra a Alemanha é inesquecível. O Marcos segurou as pontas na Copa do Mundo. Eu acho que o único azar que o Marcos teve na carreira foi aquela lesão, que ele ficou um bom tempo fora, que ele fraturou a mão. Mas para mim, o Palmeiras ser um bom goleiro, a Libertadores, isso tem valor. Tem valor, sim. O Marcos tem seu clube também, tem seu valor na seleção, como pessoa. Um cara a ser valorizado, sim, com certeza. Eu entra gosto bastante. muito no critério do que o Ícaro falou, né? Do São Paulo ser injusto com. Dos torcedores do São Paulo, não, mas o torcedor do São Paulo ser injusto com o Rogério, por causa que ele vai ser técnico do time, ele tinha que ser nosso, é nosso ídolo, não pode ser isso, tem que ser comentarista. Os caras têm que, igual ele falou, tem que colocar o leite dentro de casa, tem que trabalhar. O próprio, você vê aí agora, o próprio Alex saiu de comentarista, foi treinar um dos times da base do São Paulo. Que seja feliz, é ídolo do Palmeiras, como do Curitiba, mas que seja feliz, que vá buscar o sonho dele, que vai fazer a história dele como técnico agora, né? Quando você é ídolo de um time e você assume qualquer posição que seja dentro dele, seja treinador, seja dirigente, eu acho que é uma carga muito grande. O exemplo mais recente de todos é o próprio Raí na diretoria de São Paulo. Se queimou à toa, o clube também queimou o cara à toa, já saiu. É uma carga muito grande. O Dinamite no Vasco, como presidente do Vasco. O Zico, aquela vez que tentou ser presidente do Flamengo, não ficou nem um ano direito, saiu. É uma carga muito grande. Acho que foi o próprio Ícaro que tinha comentado uma vez que eu falei referente a dirigente, a próprio presidente tinha que ser torcedor do clube. Você mesmo falou que não dá certo, né, Ícaro? O nosso cabelinho branco lá deu certo, né? Mas É diferente, né? É diferente porque ele é mecenas, tem grana.
É a mesma coisa você colocar o dono da MRV para ser o presidente do Atlético Mineiro. O cara tem grana. A maioria deles é torcedor. O próprio Juvenal. O Juvenal, ele era louco. Mas o Juvenal torcia pro São Paulo. Uma coisa que a gente não podia contestar do Juvenal era o amor dele pelo São Paulo. Ele era São Paulino. É que ele era maluco. Ele fez muita besteira. Ele era louco. Eu Ele também era- acho que o risco. O cara ele ser torcedor não impede ele de fazer bom ou mau trabalho. Não impede. não. Só que o cara ele tem que ser, antes de ser dirigente, ele tem que ser o profissional. O Paulo Nobre, quando ele veio, ele era um mega empresário. Ele era um empresário super renomado. Então, você pega um cara que é muito bom na área que ele atua e coloca num negócio. Porque um clube de futebol não é uma ONG. Não é um que nem eles gostam de falar, que é sem fins lucrativos. É mentira isso. É para não pagar imposto. É um negócio. O Carlos Miguel Aidar, ele não deu certo porque ele é um advogado. E advogado, mexendo com a parte empresária, não dá certo. O que ele deveria ter feito é deixado na mão do... Como é que chamava? O Gil? Salvador Gil, o vice-presidente? Ataíde Gil Guerreiro, né? Se ele tivesse deixado toda essa parte tributária na mão do Ataíde, pode ser que o clube facilitaria. Mas ele saiu totalmente queimado. Veio um cara que não tinha nenhum respaldo, que era o Leco. O Leco ele conseguiu apaziguar a situação da oposição e com esse apaziguamento ele conseguiu ser reeleito, mesmo sem entregar resultado, mesmo sem trazer bons jogadores, mesmo com a prerrogativa de vender muitos atletas sem trazer bons resultados. O Palmeiras ele deu um baita salto de profissionalismo quando o Paulo Nobre assumiu. Quando ele sabe que ele não conhece, não sabe fazer, ele chamou o Brunoro. O Brunoro é um cara fenomenal, só que já passou a época do Brunoro. No entanto, que em 2014, 2013, 14 e 15, 13 e 14, o Palmeiras patinou. Quase foi rebaixado de novo. Vários jogadores não quiseram vir. E aí, em 2015, o Paulo Nobre falou, pô, eu preciso de um cara antenadaço, um cara para ontem. E aí chamou o Alexandre Matos. Quando o Alexandre Matos veio o Cícero Souza, veio o João Paulo Sampaio. Esses caras deram um profissionalismo tão grande para o clube do Palmeiras, que aí veio a Crefisa, que veio... é outro... Vou usar até o termo do Bruno Henrique, é outro patamar. É outro patamar, porque você coloca uma estrutura profissional, independente se o Paulo Nobre é ou não torcedor. O cara, ele é empresário, ele sabe a visão, ele sabe os pontos, ele vê que ele não consegue entregar aquilo que o clube precisa. Diferente do Leco. O Leco, ele só quer apaziguar as coisas. Ele não conseguia dar mais do que ele estava dando. E a gente percebia isso. Quando ele chama o Raí, quando ele chama o Lugano, quando ele chama esses caras para ser diretor, gerente, ele dá uma resposta para o torcedor de São Paulino falando, cara, eu sou inútil. Eu não sei, eu vou chamar um cara para ser meu escudo. E ele chamou os ídolos mor do São Paulo. Ia ser pior ainda se ele tivesse chamado o Zete, se tivesse chamado o Rogério Ceni, só que o Rogério Ceni, ele é tão íntegro, tem tanto caráter, que ele falou, com esse cara eu não trabalho. Com esse cara eu não trabalho, ele vou aprender lá no Manchester, eu vou aprender na Inglaterra, na França, onde ele foi fazer estágios. Quando o Leco saiu, antes do Leco sair, ele imaginou que o Leco sairia em 2017, ele aceitou a proposta de ser treinador. Só que o Leco vendeu meio time dele antes de acabar o Campeonato Paulista. David Neres, Luiz Adriano, ele tinha montado um baita de um time no São Paulo.
veio do meu time. Aí não tem como, não tem treinador do mundo que consiga fazer o time andar. Eu acho que hoje o presidente do São Paulo vai conseguir desenvolver bem. Eu torço para que o time de São Paulo desenvolva bem, porque aqui o Nervo falou uma coisa que é o que a gente tem que ser, bairrista. A gente não pode torcer para que Flamengo seja melhor do que a gente não pode torcer que Atlético Mineiro seja melhor que a gente. Que seja bom, que seja alguém daqui de São Paulo que ganhe. No entanto, que os últimos campeões brasileiros, além do Corinthians e do Palmeiras, não foram os campeões daqui de São Paulo, né? Foi de Minas, foi do Rio de Janeiro, e aí você sente uma tristeza não sendo daqui, né? Exato. Vamos ver, né? O Santos trocou de presidente, agora é o Rueda, que é um baita milionário. Vamos ver se ele consegue apaziguar as dívidas lá e dar um norte para o time do Santos. Os caras estão com um projeto igual a W Torre fez com o Palmeiras, a mesma W Torre vai ser lá no Santos. Vamos ver se dá um up. E vamos ver se pode fazer a arena também. Mas beleza. Galera, vamos se despedir. Já é tarde. Falamos bastante, falamos mais do que imaginamos. Essa resenha deu o que falar. Nervo, deixa seu boa noite, fica com Deus, se cuida, até mais. Boa noite, pessoal. Obrigado por estar com a gente aí, mais um resenha. Programa bacana, rendeu legal. A gente vai tentar gravar ainda mais edições agora em abril, né? Esse mês está entrando aí. Vamos voltar com tudo. Continue se cuidando aí do Covid. Vai dar tudo certo, logo, logo essa fase vai passar. É isso aí. Quinhos, boa noite, fica com Deus. Boa noite, pessoal, ficam com Deus. Muito obrigado aí pela resenha de hoje. E aí, quem foi ver também aí, vão gostar da nossa resenha. Queria agradecer também a todos aí. Ô, Nervo, vamos, que a gente vai ter bastante tempo aí para tentar fazer algumas coisas legais, né, Ícaro? E sim, fazer mais programas aí para vocês. E, gente, o negócio tá feio, mas já tudo passa, né? O nosso próprio amigo Marquinhos não pôde estar hoje também, porque ele trabalha referente a compras de coisas para hospitais, né, de oxigênio, e ele falou que o negócio tá feio, tá difícil de encontrar, médico para UTI, mas já tudo passa, gente. Vamos, tempo de oração e pedir a Deus que tudo isso volte ao normal. Queria agradecer vocês dois hoje pela amizade, pela presença. Vou dar só uma última notícia aqui, que o Raniel dos Santos ele vai passar por uma cirurgia, não está jogando desde do ano passado, agora complicou mais ainda, mas enfim, né? Vai dar tudo certo. Foi uma trombose venosa, né? Por causa do Covid. E a segunda notícia é que o Rafinha já chegou em Porto Alegre, o Grêmio está ganhando aqui. Então, é isso, né? Fiquem com Deus, se cuidem. Amém. E resenha todos os dias. Até mais. Falou! Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite, hein?